Mal o novo álbum da Beyoncé, o Renaissance, foi vazado, quer dizer, vazado por ela mesma, né, na internet, começou aquela babação de ovo. Ah, é uma obra-prima. Ai, a rainha voltou. Ah, Queen Bee voltou. Sabe aquele papo furado, ridículo? E também muita gente escreveu para mim perguntando a minha opinião. Então, esse vídeo é a respeito disso. E esse disco não é nada disso que o pessoal tá falando, viu? Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica sensacional para você. O único livro em que o Michael Jackson, ele mesmo, contou a sua própria história. Eu estou falando de Moonwalk, a autobiografia. O livro que foi lançado em comecinho de 1988, uns 5 meses depois daquele disco Bad. Nesse livro, o próprio Michael conta a sua história desde o início, os tempos do Jackson 5, as amizades, as parcerias, os problemas, muitos problemas que ele teve, isso de uma maneira muito franca, e é muito legal porque a gente lendo esse livro, a gente consegue entender como é que funcionava a cabeça do Michael Jackson. E, evidentemente, que você tem privilégios aqui. Clica aqui no link abaixo, preenche o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, na hora de finalizar a compra, porque aí você vai ter um desconto sensacional, o melhor da internet. Então, não perca essa oportunidade de ter esse livro e, como eu falei, entender como é que funcionava a cabeça do Michael Jackson. E é um livro muito legal e muito revelador, tá bom? Não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, como sempre acontece quando alguns grandes artistas do meio pop lançam discos, fica aquela enxurrada de elogios baratos, aquela babação de ovo, e também muita gente escreve aqui pro tio perguntando a minha opinião. E muita gente, inclusive gente do fã-clube da Beyoncé, escreveu aqui para mim querendo saber minha opinião, né? Nas redes sociais, até mesmo nos comentários, enfim, muita gente escreveu e eu trago aqui a minha humilde opinião a respeito desse disco. Claro que antes você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem os produtos são muito legais, como essa camiseta aqui, ó, perfeita para você mandar mensagem pro fã da Beyoncé. E também, claro, clicar aqui embaixo em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui do YouTube, um local repleto de vídeos exclusivíssimos e inéditos aqui do tio. Tem séries especiais, tem episódios do Aposto Que Você Não Sabe exclusivos, as lives que ficam todas armazenadas aqui, descontos dos nossos parceiros, você pode assistir a shows na faixa, nos bastidores, enfim, um monte de benefícios, tá? Clica aqui embaixo em Seja Membro e escolha o seu plano. Pois bem, quando o disco foi vazado na internet, né? Esse papo de vazado é uma cascata, porque na verdade é a própria Beyoncé que lança o disco como se fosse um vazamento, sabe? É a estratégia dela, ok? Para gerar buchicho, gerar aquela comoção. E aí logo de cara a assessoria da cantora soltou um comunicado, né? Dizendo que o disco é o primeiro ato de uma trilogia que, segundo a cantora, já foi toda gravada, né? E com aquele discursinho, é uma obra que retrata um local onde as pessoas podem, um mundo onde as pessoas podem se sentir livres, blá 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 blá, aquela cascataiada toda que você já sabe muito bem, né? E na verdade, ele é sim realmente a primeira parte de uma trilogia. E para variar, o disco, que chama-se Renaissance, ele foi produzido por 653 produtores, o que já é um absurdo total. Mas piora ainda mais quando a gente constata que cada
cada canção tem um número de autores, né, de gente envolvida na composição, que daria para montar uma orquestra. Cada música, que é um troço simplesmente ridículo. Enfim. E a capa do disco foi claramente inspirada na pintura Lady Godiva, ou Lady Godiva, como o nome, cada cultura fala um nome diferente. Mas aqui no Brasil, Lady Godiva, né? Que foi uma pintura magnificamente criada pelo John Collier, pintor maravilhoso. Inclusive, esse quadro, ele foi pintado em 1897, cara. E a capa é claramente baseada, a capa do disco da Beyoncé é claramente baseado nessa pintura, só que com uma foto lá em cima de um cavalo de acrílico, de vidro, sei lá o que. O que acontece é o seguinte, para você ouvir esse disco com muita atenção, você, mais uma vez, tem que contextualizar isso. Que a Beyoncé, ela deu uma como é que eu vou dizer? Ela deu uma guinada sonora e conceitual muito grande no disco anterior, que é um disco, inclusive, muito bom, que é o Lemonade, que foi lançado em 2016. E essa demora em lançar o novo álbum, que agora saiu recentemente, que é o Renaissance, que demorou 6 anos para lançar, tem muito a ver com essa guinada e com esse conceito. Com o título do novo disco se referindo a uma espécie de renascimento, vamos dizer assim, né? Inclusive renascimento depois de um período pandêmico. Que, aliás, um período pandêmico que ainda permanece no mundo, né? E aí, só que ele se refere ao fato de que hoje as pessoas, de uma certa forma, estão recomeçando a viver normalmente, e aí o disco inteiro retrata um pouco isso, mas usando uma mistureba de gêneros e estilos musicais. A primeira canção que foi vazada, né? Você sabe, cascata isso. Mas vamos falar assim, a primeira canção que foi vazada foi Break My Soul, que obviamente já tem vídeo de dancinha no TikTok, aquela coisa toda. Só que essa música, ela teve uma série de ideias emprestadas, vamos dizer assim, de uma canção de uma cantora dos anos 90 chamada Robin S. E você vai reparar que existe uma semelhança muito grande com uma canção. Inclusive a Robin S era uma ótima cantora. A Break My Soul, ela pega alguns elementos de uma canção chamada Show Me Love, da Robin S, né? Mas a Break My Soul é uma boa canção, inclusive uma boa canção de house music. E ela tem uma conotação pop bem legal, cara. Inclusive é uma canção que funcionaria bem nas pistas de dança, vamos dizer assim. Aí, ok, canção ok. Aí eu vou comentar agora as outras músicas do disco. Tem uma canção chamada I'm That Girl, que tem um grau de esquisitice eletrônica, inclusive que vai afastar os bobalhões e esses bobalhões que gostam de música pop sem entender absolutamente nada. E, curiosamente, eu fiquei com a sensação de que a Beyoncé, ela meio que se aproximou da Björk. Inclusive na maneira de cantar, no tipo de ideia que ela usou na linha de melodia de vocal dela. A própria canção ela é esquisitamente eletrônica. Eu senti uma conexão entre a Beyoncé e a Björk. E se você ouvir essa música agora com esse pensamento, você vai notar essa conexão. Aí tem outras duas canções, tanto uma canção chamada Cozy e a outra chamada Alien Superstar, que essas duas músicas, elas trazem uma influência também muito grande da house music, principalmente daquela escola de Chicago. Existem nessas canções umas cadências rítmicas que são um pouco mais quebradas, principalmente quebradas no sentido de fluência, né? Principalmente na Alien Superstar. E a Beyoncé, ela optou por colocar nessas canções umas linhas de vocais assim um pouco mais trabalhadas e um pouco mais complexas do que ela costuma fazer, e que é bem distante de qualquer tipo de pop genérico, vamos dizer assim.
Por exemplo, são duas canções, por exemplo, que a Madonna, ela provavelmente deve ter curtido muito. Aí tem uma outra música chamada Cuff It, que é uma descarada homenagem ao Chic. Exatamente. Tanto que, inclusive, o guitarrista e o mentor do Chic, né, o Nile Rodgers, ele está nos créditos dessa canção como compositor e como guitarrista. Aliás, ele está como co-compositor, né, porque tem mais uns 728 compositores dessa música, né? E a linha de baixo dessa música, que foi inclusive foi tocada na gravação desse disco da Beyoncé pelo sensacional cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista o Raphael Saadiq, e ele inclusive também tocou a bateria nessa música, né? A linha de baixo é totalmente decalcada daquilo que o genial e falecido Bernard Edwards, do Chic, fez para aquela canção clássica chamada Good Times. Pode reparar, igualzinho. E talvez seja por isso que a faixa ela funciona muito bem. Mas assim, e muito por causa exatamente de todos esses elementos, apesar da Beyoncé quase estragar essa música com uma linha de vocal meio chorona, meio genérica. Quando, na verdade, o ideal é que ela criasse algo mais energético, mais contundente em relação à letra que ela está cantando. Eu estou tentando comentar as faixas da sequência do disco, porque aí o astral da audição dá uma caída na canção que vem depois, que é uma canção relativamente curta, ela tem menos de 2 minutos, chamada Energy. Ela tem uma vibe meio minimalista na instrumentação que não casou muito bem com os timbres de teclados e com uma percussão ocasional que pontua essa canção, além de ter umas intervenções vocais muito pentelhas, cara, muito chatas, cara, de um rapper jamaicano chamado Bean. E essas intervenções ruins, elas acontecem em alguns pontos-chave assim, da composição. Obviamente que a culpa de tudo isso nessa música é do chatíssimo e insensado produtor Skrillex, que é quase um superstar assim, desses horríveis festivais de música eletrônica que empestearam o planeta antes da pandemia. Aí na sequência tem uma canção chamada Church Girl, que faz ela tem um pequeno truque gospel ali na introdução, e aí depois ela vira um pastiche de R&B moderno com uma batida eletrônica assim totalmente equivocada, frenética e quebrada. E isso estraga completamente o que poderia ser uma ótima vibe para a canção. Para compensar, a Beyoncé ela manda muito bem na hora de resgatar aquela sonoridade dos anos 80 numa canção chamada Plastic Off the Sofa, na qual ela oferece uma escolha de linhas de melodia absolutamente irrepreensível, sabe? Mostrando assim a grande cantora de soul que ela é. E nessa música, ela de uma certa forma, ela se inspirou em alguns momentos dos anos 90, inclusive da Janet Jackson, que eu acho sensacional. Inclusive, a Beyoncé, ela repete, vamos dizer assim, essa excelência numa canção também que é excelente, cara, e é bem sacolejante, chamada Virgo's Groove, que é um outro momento de disco music do álbum, que também paga tributo ao Chic, e principalmente nessa canção específica, a Virgo's Groove, além desse tributo, vamos dizer assim, ao Chic, essa música também, a Beyoncé, ela faz uma espécie de tributo ao que o produtor Quincy Jones fez na música do Michael Jackson, na música em geral do Michael Jackson. E essa canção, inclusive, ela repete um pouco as lições que, por exemplo, o Daft Punk
aprendeu para fazer aquela canção antológica que é a Get Lucky. Mesmo que a Beyoncé, ela no final da música, ela cometa o erro de colocar uns melismas em excesso, isso não estraga a canção é muito boa. E aí acontece, na sequência, a participação especial da grande cantora Grace Jones numa faixa chamada Move, que inclusive é mais uma canção que reforça aquela prestação de tributos, vamos dizer assim, ao passado da própria Beyoncé. É uma canção muito forte, ela tem uma pegada meio tribal e ela tem também uma predominância das frequências graves em simbiose com a percussão que lembra bastante aquela vertente britânica da jungle music e do dubstep, tá? Presta atenção nisso, presta atenção nessa música e você vai ouvir essas referências muito claramente. E isso ainda fica um pouco mais evidente, cara, quando a Beyoncé, ela acrescenta a essa mistura elementos de dancehall jamaicano numa canção que vem na sequência, chamada Hit It. Embora, assim, nessa canção os resultados não sejam tão legais quanto na canção anterior. Porque ela soa meio genérica, assim, sabe? Ela é uma canção quase medíocre. E o rap que a Beyoncé faz no final da canção é chatíssimo, cara, e completamente desnecessário dentro do arranjo. Mesmo que essa música se trate de uma homenagem da Beyoncé a um primo dela, chamado Uncle Johnny, que muita gente por aí repetiu dizendo que era o tio dela. Não, cara, era o primo dela. Na verdade, o Uncle Johnny era o sobrinho da mãe dela, da mãe da Beyoncé. E ele, infelizmente, foi vitimado pela AIDS. E segundo a Beyoncé, foi o Uncle Johnny um cara de uma influência musical para ela importantíssima, inclusive para a confecção desse álbum novo. E eu tive também essa música, como eu falei para você, é uma canção meio genérica mesmo, meio medíocre, e eu tive essa mesma sensação meio desconfortável com relação à fraqueza das ideias quando eu ouvi uma outra canção também muito, como é que eu vou dizer, muito fraca, muito medíocre, e também com uma abordagem meio minimalista chamada Tic, muito fraca. E aí vem uma canção muito boa não, excelente, cara, chamada All Up in Your Mind. Por quê, cara? Porque ela tem uma sonoridade até uma sonoridade meio tecnopop futurista. E ela soa de uma maneira até meio subversiva, vamos dizer, para o tipo de mercado consumidor da Beyoncé, né? Porque ela é zero dançante e ela é quase robótica. Inclusive essa música, cara, ela tem umas frequências graves, tipo subwoofer, e assim, que é um negócio impressionante. Você ouve a música, você sente aquela frequência grave batendo no teu próprio peito. E ela soou muito bem pra mim. Eu achei uma canção excelente. Da mesma forma que na sequência vem uma canção, pra mim, sensacional, muito dançante, que é America Has a Problem, que inclusive é a minha música preferida no disco. Por quê? Porque essa canção, ela estabelece uma conexão, como é que eu vou dizer, com o passado da Beyoncé, por conta de uma abordagem sônica e muito reverente ao som de gente visionária do hip hop, como o Afrika Bambaataa, por exemplo, só para citar, que foi inclusive um dos criadores daquele rap intergaláctico, vamos dizer assim, que também foi uma fonte de inspiração para a mesma Janet Jackson que eu já citei aqui nesse vídeo, cara, quando ela bebeu também dessa fonte, só que com um amálgama um pouquinho mais roqueiro, quando a Janet Jackson ela se uniu ali no finalzinho dos anos 80 àquela dupla de produtores muito legal, que era o Jimmy Jam e o Terry Lewis. Inclusive a Janet Jackson fez para mim um álbum que para mim é um clássico do pop,
justamente com essa dupla de produtores, que é o Rhythm Nation 1814, né? O 1814, que é um disco que ela lançou em 1989. E a Beyoncé, ela resgatou tudo isso numa outra música desse disco novo, cara, chamada Pure Honey, que tem um som também de bumbo, subwoofer, simplesmente inacreditável, cara. Assim, espetacular o som dessa faixa, né? O bumbo fica batendo no teu peito de uma maneira assim absolutamente incrível. E essa música é uma espécie de cyber techno, tá? Que no meio da música se transforma em outra coisa e vira uma espécie de disco Prince, sabe? Sabe aquelas canções que o Prince fazia muito bem de disco music? E a canção vira um negócio assim inacreditável. É uma sequência de canções absolutamente brilhante dentro do disco. E o álbum termina maravilhosamente bem, também como uma homenagem explícita ao Prince e principalmente como uma homenagem à Donna Summer e aquele clássico que o produtor Giorgio Moroder fez para ela, I Feel Love, aquele clássico de 1977 que inclusive a própria Beyoncé faz questão de citar nessa música sensacional chamada Summer Renaissance, que fecha o disco de uma maneira brilhante, assim. Nessa música em particular, cara, a Beyoncé, ela se mostra arrasadora nas suas vocalizações. E tudo assim com uma enorme gama de variações dentro da linha vocal que ela escolheu, e assim, escolhas realmente perfeitas para o que a música pede, tudo muito bem encadeado. Então o disco termina dessa forma muito boa. Enfim, meus amigos e minhas amigas, essa é a minha opinião a respeito do disco novo da Beyoncé, o Renaissance, que, ao contrário do que fica todo mundo repetindo aí, fã baba-ovo, imprensa sempre de joelhos, não é uma obra-prima, tá? É um disco legal? É, mas ele tem altos e baixos, exatamente o que eu expliquei aqui nesse vídeo, tá bom? Aqui nos comentários, coloca a tua opinião a respeito desse álbum, tá? Mas não aquela papo de, gostei e não gostei. Explica por que você gostou e explica por que você não gostou, tá bom? Não esquece também de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais com essa mensagem muito boa para quem é fã da Beyoncé. E também, quando eu falo Beyoncé, para irritar os fãs é maravilhoso. Mas enfim, outra história. Clica aqui embaixo também em Seja Membro, para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP aqui do YouTube. E evidentemente que você também não vai esquecer de fazer a sua inscrição aqui no canal, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos. Até a próxima.